essa interação com o torcedor rubro-negro que a cada dia tá aumentando. Então vamos ouvir o Gabigol, ele falou depois do jogo na zona mista do Maracanã. A gente tem um grupo, a gente sempre fica mandando vídeos um pro outro e acabou chegando em mim esse vídeo dele. E eu tava vendo o jogo do Houston Rockets, do Barba, e eu vi ele dançando. Uma dança qualquer, eu coloquei lá Nego Ney. E aí ele acabou me chamando, falando para fazer a dança. E aí ele pôde vir ao jogo também, pude conhecer ele, dançar para ele. Então eu fico muito contente, é um menino muito, muito legal, muito feliz, que isso contagia a gente. O Gabigol tá à vontade no Rio de Janeiro e no Flamengo, né? Foi uma adaptação assim muito ligeira, você não acha? Isso, fundamental para o desempenho dele no ano, porque embora ele encontre adversários mais tranquilos nesse primeiro contato, né, por conta dos estaduais, isso é fundamental para ele criar confiança para os jogos difíceis que ele vai encontrar pela frente. E isso já foi demonstrado, né? Eu acho que essa simbiose torcida e jogador é uma coisa única. Isso quando acontece, isso é muito único. Porque isso tem cada vez menos no futebol brasileiro, porque as pessoas ficam muito pouco tempo aqui, o jogador fica muito pouco tempo. E embora ele não seja uma cria do Flamengo, o fato de ele já conhecer o futebol brasileiro e ele já entender para quem ele está falando, para que público que ele está comemorando os gols dele, isso já coloca o Gabriel lá na frente. E aí sai um monte de gol, o cara vira artilheiro em 3 meses, Eu gosto muito de aproveitar a experiência dos nossos ex-jogadores que trabalham com a gente. Aconteceu já contigo, assim, Grafite, você chegar num clube, vestir a camisa e falar, nossa, nunca estive aqui, mas parece que eu sempre estive. Assim, quando eu cheguei no São Paulo e no Wolfsburg, assim, foi bem, eu queria estar ali. E o que resume isso aí é o fato do Gabriel, no final do ano, ele não ter feito leilão. A gente sabe, todos sabiam. Falou o tempo inteiro que todos sabiam que ele era da Inter, que tinha que resolver a situação com a Inter, mas queria jogar no Flamengo. Ele sempre deixou isso bem claro. E chegaram propostas da China, do México, de valores muito altos. Aconteceu contigo também. Você quis ir para o São Paulo e quis ir para o Wolfsburg. E ele quis ir para o Flamengo. Então, a torcida do Flamengo, quando viu, o cara quer vir, o cara tá querendo. Aí já essa interação entre torcida e jogador, e ele chegou super adaptado, ele se sente bem no Flamengo, no Rio de Janeiro, chegou bem. Eu acho que isso aí é importante. Quando o jogador quer e a torcida abraça, aí não tem como, aí dá certo. Bom, vamos falar um pouquinho do jogo também. Quase não saem as comemorações em homenagem ao Nego Ney, porque, nossa, o primeiro tempo o Flamengo teve muitas e muitas chances e acabou saindo no último instante do jogo, do primeiro tempo, com um gol impedido. Depois, no segundo tempo, também o jogo continuou muito parecido. O Gabigol perdeu chances incríveis, o Bruno Henrique. Vamos ver aí os melhores momentos e a gente bate um papo em cima do que a gente vai estar mostrando aí das chances perdidas. Vocês acham que, aos pouquinhos, o Flamengo está ficando melhor do que já estava? Assim, é que o nível dos adversários é muito baixo, né? Para a gente poder ter uma... Analisando o jogo de hoje, Eric, é difícil porque o Flamengo teve dificuldade para marcar mais gols, mas não foi porque o Madureira impôs dificuldade. O Madureira até acho que facilitou muita coisa pela maneira como o Madureira jogou. Teve inúmeras situações aí com a transição do Flamengo, quando chegava para atacar a equipe do Madureira, havia mais jogadores do Flamengo do que propriamente do Madureira defendendo, tinha mais jogadores do Flamengo atacando. Ou seja, é que o Flamengo não... Eu não sei se os jogadores estavam desconcentrados hoje, porque alguns lances que alguns jogadores... esse lance mesmo. O Diego dominou de costa, tentou fazer um giro dentro da área, onde o passe seria mais... Ou seja, o Flamengo não estava, acho que, com 100% de concentração hoje, que se tivesse, teria marcado 6, 7 gols hoje, tranquilo. Quando você olha os melhores momentos e você olha o número de finalizações, são mais de 30 finalizações do Flamengo, 21 finalizações erradas. Diz muito mais sobre o Flamengo do que sobre o Madureira. O Madureira é frágil, o sistema defensivo não estava bem organizado muitas vezes, mas o Flamengo chegava com muita gente na área e eu não sei se é aquela ansiedade que nós já falamos em outros programas, se pesa para o Flamengo nessa última bola. Porque o passe sai, o Everton Ribeiro colocou pelo menos 2 bolas nos pés do Gabriel, o Diego pro Arão, o Arão apareceu na área várias vezes. Então, num jogo desse, é um jogo pro Flamengo controlar muito mais, controlar emocionalmente e controlar com gols. Poderia ter saído com mais gols? Poderia, mas se você for olhar o goleiro do Madureira, não foi o melhor em campo. Nossa, ele saiu com milhões de defesas. Não, foi muito mais erro do Flamengo do que qualquer outra coisa, né? Tá melhorando. É um time... Hoje apareceu mais uma alternativa de time pro Abel, com essa nova dupla de volantes, que eu acho uma dupla interessante. E o Ronaldo coloca pressão até na atuação do William Arão, que para esse tipo de jogo funciona que é uma beleza. Ele jogou de atacante hoje.
Você viu mais o Arão dentro da área do que protegendo a zaga. Exato. Mas eu acho que aparece